Olá pessoal, então nessa aula de hoje nós vamos dar sequência aí ao que nós vínhamos discutindo, né, nas aulas presenciais, em que nós vínhamos falando aí então da função cardiovascular no indivíduo idoso, né, e da caracterização desse funcionamento do sistema cardiovascular no idoso em comparação ao indivíduo adulto jovem, mas tudo que nós vimos até então era fazendo essa caracterização na condição de repouso. Então, nós discutimos como é, né, o funcionamento do sistema cardiovascular no idoso, comparando ao adulto jovem, agora, né, sempre até então, na condição de repouso. A partir de agora, o que nós vamos ver nessa aula é quais as principais características de funcionamento do sistema cardiovascular no idoso, mas agora não mais na condição de repouso, e sim o idoso na condição de exercício. Tanto quando o idoso está realizando um exercício de intensidade submáxima, como também, né, a caracterização da função cardiovascular na condição de exercício de intensidade máxima. E aí lembra, tudo isso, né, que a gente faz em termos de caracterização é sempre aí comparando com o indivíduo adulto jovem, né? Então, quando nós falamos aí na resposta e no entendimento da função cardiovascular do idoso na condição de exercício, a primeira questão aí para a gente é entender isso. Quando o idoso está na condição de repouso, imagine essa situação, estamos aí na condição de repouso, e aí nós saímos do repouso e vamos começar a fazer um exercício qualquer de intensidade submáxima. Como é que é a resposta aguda da função cardiovascular nesse idoso saudável, comparando ao indivíduo adulto jovem? Antes da gente ver isso, só lembrando, quando nós falamos em exercício de intensidade submáxima, o que é que isso significa? O exercício de intensidade submáxima, em fisiologia do exercício, lembra que nós discutimos isso, significa tudo aquilo que é, né, a intensidade de 90% abaixo do parâmetro específico nosso aí de interesse. Então aqui, por exemplo, nós estamos falando aí de um exercício qualquer, não resistido, exercício dinâmico. Portanto, o exercício submáximo seria aquele abaixo de 90% do VO2 máximo. Se fosse exercício de força, uma intensidade submáxima seria abaixo de 90% de 1 RM. Então, o exercício de intensidade submáxima em fisiologia do exercício é todo aquele que é abaixo de 90% do parâmetro, né, fisiológico, do parâmetro funcional específico. Então, imaginem isso. Um idoso vai começar um exercício qualquer, numa intensidade de 60% a 70%, por exemplo, do seu VO2 máximo. Então ele sai da condição de repouso e inicia esse exercício de intensidade submáxima. Como é que é a caracterização dessa resposta cardiovascular aguda desse indivíduo idoso? Olha só, o padrão típico aí, lembra que a gente começa a fazer um exercício qualquer, você tem um aumento da demanda metabólica, né, dos músculos esqueléticos, e a partir daí você precisa aumentar o suprimento de sangue e de oxigênio para os músculos. Portanto, quando você inicia o exercício, você precisa aumentar o débito cardíaco em relação àquele débito cardíaco de repouso, lá por volta de 4,5 a 5 litros por minuto. Então eu começo um exercício submáximo, todo mundo, né, seja jovem ou idoso, tem que aumentar o débito. No idoso, ele tem esse aumento do débito, né, no início do exercício, de uma forma um pouco diferente daquilo que a gente vê no indivíduo adulto jovem. No adulto jovem, o débito aumenta primariamente por um aumento rápido, no início já do exercício, um aumento muito rápido, um aumento súbito da frequência cardíaca. Então, o indivíduo adulto jovem aumenta rápido a frequência. Por quê? Aumento de frequência, lembra, depende do aumento da descarga adrenérgica, do aumento da atividade do sistema nervoso autônomo. E para que a partir daí eu aumente a frequência, eu preciso de uma boa sensibilidade beta à ação adrenérgica, lá no nódo sinoatrial. Lembra que na medida em que a gente envelhece, nós vamos perdendo receptores beta-adrenérgicos. Nós falamos isso lá na fisiologia do exercício, que é o fator determinante daquela diminuição da frequência cardíaca máxima na medida em que nós vamos envelhecendo, né? A cada ano e a cada década nós temos uma redução da frequência cardíaca máxima, justamente porque nós temos uma menor densidade, ou uma redução
da densidade de receptores beta-adrenérgicos no nódulo sinoatrial, famoso marca-passo aí. Então, por conta disso, o idoso vai levar mais tempo para aumentar a frequência cardíaca quando ele sai da condição de repouso para o exercício submáximo. Portanto, o aumento do débito dele é mais lento, porque para aumentar rápido o débito cardíaco, saindo do repouso para o exercício, nós precisamos de um aumento rápido da frequência cardíaca, que no idoso não vai acontecer. Então, esse aumento do débito do idoso no início do exercício de intensidade submáxima, esse aumento do débito fica mais dependente do aumento do volume de ejeção, que é o VE aí no slide. E para aumentar o volume de ejeção, lembra? Nós precisamos ter aumento do retorno venoso. Então tem que aumentar o retorno de sangue para o coração. Para aumentar esse aqui, ó, o volume diastólico final, significa que o coração está enchendo mais. E aí, na medida em que ele enche mais, ele ejeta mais. E isso leva um pouco mais de tempo. Por quê? Começa a contrair a musculatura, a contração dos músculos, né, promove a venoconstrição junto com o aumento da atividade simpática. O sangue retorna mais, né, você coloca um volume maior de sangue retornando para o coração, enche mais o coração e aí a cada batida, a cada sístole, ele ejeta mais. Então isso determina um aumento mais lento do débito cardíaco durante o exercício submáximo. Obviamente, isso vai fazer com que demore um pouquinho mais para chegar àquela quantidade de sangue e de oxigênio que o músculo precisa para poder manter aquela demanda ou atender aquela demanda do exercício, por exemplo, a 60%, 70% do VO2 máximo dele. Isso significa que ele tem um aumento do déficit de oxigênio, né, daquela quantidade. Então, ele começa o exercício com uma carência maior de oxigênio justamente por esse retardo no aumento do débito cardíaco. E isso é uma questão importante, porque se ele tem um aumento do déficit, né, tem uma carência maior de oxigênio nos primeiros minutos de exercício, ele acaba tendo um pouquinho menos de aerobiose. Portanto, o exercício no início para ele vai ter um teor, né, e uma contribuição um pouco maior da via anaeróbia lática. Isso leva a gente a ter a necessidade aí de ir progredindo, né, com a intensidade de exercício nos primeiros 3 a 5 minutos no idoso, com muita cautela, abaixo do que seria aquela intensidade de interesse, ou aquela intensidade de alvo nosso. Vou trabalhar com ele a 60% do VO2 máximo, então nós vamos avançando, progredindo, começa com 40, 45, 50, 55 ao longo de 4, 5 minutos, e aí chega aos 60% e mantém aquilo que seria o treino dele. Se entrar direto numa intensidade um pouco mais alta do que 50% do VO2 máximo, o início do exercício para ele pode ser um pouquinho mais penoso, um pouco mais difícil, justamente por esse déficit de oxigênio maior. Então, o idoso apresenta, em comparação ao adulto jovem, no início do exercício de intensidade submáxima, o que dá aí um retardo dos ajustes cardiovasculares. Então, ele tem um maior retardo, ele demora um pouco mais para aumentar a frequência cardíaca dele e também demora um pouco mais para aumentar a pressão arterial. É normal, lembra, durante o exercício a pressão estará mais alta, num exercício não resistido, a pressão arterial sistólica aumenta, a diastólica se mantém próximo dos valores de repouso, e esse aumento da pressão arterial sistólica no idoso também é um pouco mais lento, que também dificulta um pouco o aumento do fluxo sanguíneo no início do exercício. Ele, idoso, tem, né, em comparação ao jovem, uma menor inibição parasimpática. Quando a gente inicia o exercício, e na verdade até um pouco antes de nós iniciarmos o exercício, só do fato do córtex já ter a noção de que o exercício vai começar, e isso é uma ação consciente nossa, porque é cortical, nós já temos aquele famoso fenômeno, né, da retirada vagal rápida. Quer dizer, a ação cortical e do sistema nervoso autônomo promove uma remoção, uma inibição da atividade parasimpática, justamente para liberar o nódulo sinoatrial, para poder aumentar já de imediato, até mesmo antes de começar o exercício, poder já liberar o nódulo sinoatrial para aumentar a sua frequência de disparo e, portanto, para o coração poder aumentar a sua frequência. E aí, então, logo inicia o exercício, né? Aí você tem uma total inibição do sistema nervoso parasimpático e um aumento da atividade simpática, e isso é determinado aí pelo aumento da intensidade do exercício. O idoso demora um pouco mais para ter essa inibição parasimpática, ele tem uma menor inibição parasimpática. Portanto, a frequência cardíaca dele demora um pouco mais para
aumentar, né? Por uma menor inibição parasimpática e por um tempo maior para poder ter o efeito, né, da ação simpática sobre o coração. Então tá aí. Lembra que a PA sempre aumenta, né, na condição de exercício, e aí o idoso também tem essa outra característica. A PA submáxima dele é maior, né? Então quando eu tenho um idoso realizando um exercício de intensidade submáxima, por exemplo, um idoso a 60% do seu VO2 máximo e um jovem também a 60% do seu VO2 máximo, se nós fôssemos lá medir a PA de ambos, nós vamos ver que o idoso tem uma pressão arterial submáxima. Por que pressão arterial submáxima? Porque ele está num exercício de intensidade submáxima, a pressão máxima dele só vai acontecer quando ele estiver a 100% do VO2 máximo. Então essa PA submáxima, quando a gente compara indivíduos idosos, ela é maior, discretamente ou ligeiramente maior do que nos indivíduos adultos jovens. Apesar, a gente viu ali anteriormente, né, apesar desse aumento da PA sistólica ser mais demorado, né, um pouco mais lento no indivíduo idoso. Porque o idoso, em geral, para uma mesma intensidade submáxima relativa de esforço, o idoso e o jovem a 60% do VO2 máximo de cada um deles, a PA do idoso, por que é em geral um pouco maior? Porque normalmente o idoso já parte de uma pressão arterial, a gente já viu isso anteriormente, na condição de repouso, o idoso já parte de uma pressão arterial mais alta por tudo aquilo que a gente já viu, principalmente a questão da arteriosclerose, né, que é muito comum na terceira idade, mesmo nos indivíduos saudáveis, né, que já tem uma pressão em média, né, do ponto de vista populacional, uma pressão arterial em média de repouso um pouco maior. Então é só por isso. Vamos pensar assim, a PA de entrada do idoso já é um pouco maior do que o indivíduo adulto jovem, né? Então durante o exercício ela vai ficar um pouco mais alta mesmo, tá ok? Muito bem, aí esse gráfico mostra um pouco, né, desses ajustes, mas vamos deixar ele de lado, vamos pensar nisso aqui. Então olha só, agora a questão para a gente é, e no exercício máximo? Alguma coisa de condições, né, de idoso do ponto de vista de função cardiovascular máxima, a gente já viu lá na fisiologia do exercício. Desculpe. A gente já viu lá na fisiologia do exercício que tem uma redução, né? Isso a gente já sabe, nós já vimos que na medida em que nós vamos envelhecendo, né, a partir de 30, 35 anos de idade mais ou menos, nós temos uma redução, né, do VO2 máximo a cada década de aproximadamente 10%, que significa mais ou menos 1% ao ano, né? Então é o que está aí, na medida em que a gente vai envelhecendo, a partir dos 30, 30 e poucos anos de idade, uma redução do VO2 máximo em torno de 0,5 ml por quilograma minuto. Né? E lembra que o VO2 é o débito vezes a diferença arteriovenosa máxima, isso aqui a gente já estudou bastante, né, na fisiologia do exercício. VO2 máximo de homens sedentários por volta de 20 a 30, 40 ml quilograma minuto, aos 70 anos mais ou menos 25 ml quilograma minuto, né? E aí, lembra, por que ocorre uma redução do VO2 máximo na medida em que nós envelhecemos, no indivíduo sedentário? Porque ele vai tendo uma redução, né, da frequência cardíaca máxima, tem também uma redução do volume de ejeção máximo, lembra que ele tem uma perda de miócitos, a gente já falou disso quando fizemos a caracterização, né, da função e do sistema cardiovascular no idoso na condição de repouso, tem uma degeneração dos miócitos, né, e isso vai levando a uma diminuição da força de contração e o próprio efeito simpático, que também diminui e leva também a uma redução dessa força de contração do miocárdio, isso então diminui o volume de ejeção máximo. Se diminui a frequência máxima e ou o volume de ejeção máximo, nós temos uma diminuição do débito cardíaco máximo também, e isso diminui o VO2 máximo. Também na medida em que a gente envelhece, tem uma redução, né, e uma diminuição da capilarização muscular, portanto chega menos sangue, menos oxigênio, e isso também determina uma redução da diferença arteriovenosa máxima aqui de O2. E lembra que isso também vai acontecer, a gente ainda não falou disso na disciplina, mas de certa forma nós já entendemos, já sabemos disso, até lá pela disciplina de crescimento e desenvolvimento que vocês já tiveram. Uma das principais características do sistema neuromuscular ou do sistema muscular no idoso é a perda de massa muscular, é a diminuição da massa muscular, que é a tal da sarcopenia. Na medida em que eu vou perdendo massa muscular, isso também é um fator que contribui
para diminuição da diferença arteriovenosa máxima e, consequentemente, também diminuição do VO2 máximo. Então, um pouquinho do que nós temos de redução do VO2 máximo e da capacidade aeróbia com o processo de envelhecimento vem também, né, da sarcopenia. Daí, abrindo um parênteses aqui, daí a importância de se resgatar essa massa muscular num aluno idoso qualquer aí que vocês venham a trabalhar amanhã, né? Muito bem, então essa é a caracterização da função cardiovascular na condição de exercício máximo. Então, para isso, para entender essa condição de exercício máximo, é só olhar, né, e lembrar do VO2 máximo, que nós já estudamos bastante aí na disciplina de fisiologia do exercício. E aí esse gráfico aqui mostra justamente isso para a gente, né? A redução da frequência cardíaca máxima nos indivíduos idosos, desde então aqui a comparação, né, de jovens e de idosos, gráfico em azul aqui os jovens, e aí essa turma jovem aqui tinha uma idade média em torno de 27 anos de idade, e aí tanto os indivíduos treinados quanto sedentários, né, submetidos a teste de esforço crescente máximo em esteira, o que foi visto aqui neles, a frequência cardíaca máxima média do grupo de treinados era 187 batimentos, e no grupo de sedentários 188 batimentos. Não existe, portanto, diferença, né, e a gente já sabe disso, da frequência cardíaca máxima entre indivíduos sedentários e treinados. E aí, na comparação entre os idosos, também treinados e sedentários, esses dois grupos de idosos tinham idades médias aí, né, em torno de 60 anos, portanto, idosos jovens. O grupo treinado teve uma frequência cardíaca máxima medida, né, em teste em esteira, crescente em esteira, de 168 batimentos, e o grupo de sedentário 167,7, portanto também 168 batimentos. E isso mostra também que a história do 220 menos a idade não determina exatamente qual é a frequência máxima, porque para esse grupo aqui a média deles é em torno de 160 batimentos por minuto, né? Mas na verdade a média populacional, e esse grupo que está aqui está acima dessa média. Isso não tem problema nenhum, isso mostra e confirma o quanto a equação, né, 220 menos a idade ou qualquer uma outra de predição da frequência cardíaca máxima não pode ser considerada como uma verdade, né, e que determina a frequência cardíaca máxima de cada um. Isso a gente também estudou bastante aí, vocês não podem se esquecer, né, de tudo isso que nós vimos em relação à frequência cardíaca máxima lá na fisiologia do exercício. Então tá aí, né, esse gráfico mostra que não tem jeito, é inevitável essa redução da frequência cardíaca máxima. Isso ocorre estritamente em função da redução dos receptores beta-adrenérgicos, né, no nódulo sinoatrial, independente de nós sermos sedentários ou treinarmos ao longo da vida, sempre, né, isso vai acontecer, essa redução de receptor beta, de densidade de receptor beta-adrenérgico no nódulo sinoatrial, ela é independente, né, do nível de treinamento ou de condicionamento físico de um indivíduo qualquer. Então esse gráfico caracteriza bem aí para a gente essa redução da frequência cardíaca máxima. E esse outro gráfico aqui mostra para nós, olha, a diminuição agora de cada uma das três variáveis da função cardíaca em si. Primeiro aqui, olha lá, a frequência cardíaca máxima, desde os 20 até os 60 anos, mostrando aí uma redução. Então aqui aos 20 anos, o que tem aqui é o percentual do máximo, tá? E aqui então a faixa etária e o percentual do máximo. Com 20 anos de idade seria o máximo aqui. Então é o 100% do máximo. E aí nós vamos vendo o quanto essa frequência cardíaca máxima declina na medida em que nós vamos envelhecendo. 30, 40, 50 e 60 anos já caiu 15% em relação ao que nós tínhamos aos 20 anos de idade. Também, olha, o volume de ejeção máximo aqui em vermelho, que desde os 20 até os 60 anos de idade reduz em aproximadamente 20%, né, em comparação aí aos 20 anos, e consequentemente o débito. Se eu tenho redução da frequência máxima e do volume de ejeção máximo, obviamente nós também vamos ter aqui na linha em verde uma redução do débito cardíaco máximo, que aos 60 anos é por volta de 25% a menos do que era aquilo aos 20 anos. Só lembrando vocês do débito, por exemplo, aos 20 anos de idade, em média, né, o débito cardíaco máximo de homens saudáveis é em torno de 20 litros por minuto. E aos 60 anos de idade, esse débito cardíaco dos homens, aí, débito cardíaco máximo dos homens é por volta de 14 litros por minuto, 14 a 15 litros por minuto de débito cardíaco máximo, então caracterizando mais ou menos aí essa perda em torno de 20 a 25% dos 20 aos 60 anos de idade.
Muito bem, então esse gráfico mostra para a gente, ilustra bem essas variáveis cardíacas, né, ao longo da vida, a redução delas. E aí, um gráfico que vocês já tinham visto, eu também não vou me ater muito a ele, que era aquele gráfico em que nós vimos lá na fisiologia do exercício também, ó, a redução aqui na linha em vermelho, né, na curva, desculpa, em preto, nos indivíduos sedentários ao longo da vida nos homens, a redução, né, a queda do VO2 máximo na medida em que nós envelhecemos. E aqui a gente vê claramente, ó, dos 20 até os 70 anos de idade, aquela redução média que a gente espera, né, dos indivíduos sedentários, a cada década uma redução de mais ou menos, né, uma redução média do VO2 máximo em torno de 10% a cada década, portanto 1% ao ano. A gente já viu esse gráfico, já discutiu bastante. Então nós estamos vendo aí, né, já que a função cardiovascular é diminuída, né, o débito cardíaco máximo é diminuído, e ocorre também a sarcopenia, a perda de massa muscular, que reduz a diferença arteriovenosa máxima, que são os dois fatores determinantes do VO2 máximo. Obviamente, em função da queda do débito cardíaco máximo e da diferença arteriovenosa máxima ao longo da vida, nós só poderíamos esperar, então, também uma redução a cada ano, né, e a cada década no indivíduo sedentário do VO2 máximo, com esse padrão aí de aproximadamente 10% a cada década. A gente já tinha visto bem isso, então aqui está a caracterização da função cardiovascular na condição máxima de esforço nesse idoso ou no nível máximo de atividade cardiovascular. E aí então um resumo geral aqui de tudo que nós vimos até aí da função cardiovascular do idoso na condição de exercício. Então o idoso apresenta uma redução da sensibilidade beta-adrenérgica. Isso determina, né, isso consiste num importante fator limitante do desempenho cardiovascular em idosos, comparando aos jovens, isso aqui principalmente, né, na condição de exercício máximo. O idoso, por conta dessa diminuição de sensibilidade beta, apresenta então um retardo daqueles ajustes cardiorrespiratórios, principalmente ajustes cardiovasculares, na saída do repouso ao exercício, né, ele demora mais para aumentar o débito cardíaco máximo. E aí um outro ponto é que o idoso também demora mais para ter aquele redirecionamento do fluxo sanguíneo para a musculatura. Lembra que quando nós estamos em repouso, aproximadamente 60%, 65% de todo o fluxo sanguíneo, do débito cardíaco, daqueles 5 litros por minuto, está indo para a região esplânica, né? Estômago, intestino, rim, fígado, pâncreas. E aí quando a gente inicia o exercício, nós temos o aumento da descarga adrenérgica, e aí a gente tem aquela vasoconstrição para essa região esplânica, porque ali nós temos os vasos sanguíneos todos que irrigam essa região, né? São vasos sanguíneos que têm receptores alfa-adrenérgicos, e aí a adrenalina, quando está circulando, né, e ele se liga ao seu receptor alfa nos vasos sanguíneos, promove a resposta de vasoconstrição. Então nós temos vasoconstrição para essa região esplânica, e aí vai diminuindo o fluxo para essa região. E lá nos músculos, né, os vasos sanguíneos que irrigam os músculos têm um receptor beta-adrenérgico. E o receptor beta promove a resposta de, quando a adrenalina liga no seu receptor beta-adrenérgico, promove a resposta de vasodilatação. E aí então a gente tem a vasodilatação e tem um aumento do fluxo para os músculos durante a atividade. Então nós vamos retirando o sangue, né, o fluxo sanguíneo da região esplânica, e vamos redirecionando para os músculos para poder atender essa demanda metabólica aumentada dos músculos. Agora, o idoso tem uma diminuição dos receptores beta, isso não só no coração, como também nos vasos sanguíneos. Então ele tem uma menor sensibilidade beta também nos vasos, o que significa dizer que a resposta vasodilatadora dele vai ser também um pouco mais lenta em comparação ao adulto jovem, o que determina então um pouco mais de tempo, um retardo também para que ocorra essa vasodilatação. E aí, de novo, esse é mais um fator, que é o que está aqui, ó, segundo a Spirduso, né, 95, no livro dela, que é o livro que é inclusive um dos nossos livros texto aí, né, da nossa bibliografia para a disciplina de atividade física para grupos com cuidados especiais, que é aquele livro Dimensões Físicas do Envelhecimento. Essa autora ela ressalta bem essa questão desse delay, né, desse retardo no aumento do débito cardíaco, e também nesse retardo dessa resposta vasodilatadora e, portanto, para esse redirecionamento, né, o impacto disso sobre o início do exercício é importantíssimo. Então, o idoso apresenta um aumento daquele déficit
de oxigênio no início do exercício. Aqui já está traduzido aí, né, o déficit. O idoso apresenta uma maior deficiência de O2, uma maior carência de O2 nos 4, 5 primeiros minutos do exercício, mesmo de intensidade submáxima. É por isso que a gente então deve, como eu falei anteriormente, progredir, né, os primeiros minutos aí, garantir um bom aquecimento, uma evolução mais gradativa da intensidade nos primeiros 4, 5 minutos de treino, 6 minutos do idoso, para a partir daí então ele ter um aumento desse aporte de sangue e estabilizar mais, né, chegar no seu steady state, que no idoso então o alcance daquele steady state, do estado de equilíbrio do oxigênio, entre demanda e oferta de oxigênio, portanto o alcance desse steady state no idoso é um pouco mais demorado, né? Então, para evitar um déficit muito grande, né, e uma anaerobiose muito grande, um desconforto muito grande no início do exercício, a gente deve tomar um cuidado especial aí com o idoso de ter um início mais gradativo, um início mais ponderado aí, né? E um início um pouco mais suave, né, do exercício, da intensidade do exercício nos primeiros minutos. Então nunca se entra direto naquela intensidade alvo que se almeja, mesmo que ela seja, por exemplo, 60% do VO2 máximo. Vai evoluindo gradativamente para garantir menor déficit de oxigênio e, portanto, menor desconforto, menor dificuldade. E aí, então, isso tudo aqui, né, acontece porque o idoso apresenta como uma grande característica essa diminuição da sua sensibilidade beta-adrenérgica, né? Então, a resposta vasodilatadora também diminuída no idoso determina que ele, idoso, né, tem ao longo da vida, lá já na terceira idade, comparando com o indivíduo adulto jovem, o idoso tem uma característica que é de aumento da, desculpem, um aumento da sua resistência vascular periférica, o que pode também determinar um aumento da pressão arterial e, nesse caso, principalmente da PA diastólica, né? Isso vai acontecer fundamentalmente em idosos que tenham um comprometimento maior dessa resistência vascular periférica, né? Aqueles que tiverem algumas doenças principalmente associadas, e mais para frente a gente vai falar disso, esses é que podem ter um comprometimento maior ainda desse quadro fisiológico de aumento da resistência vascular periférica. Em condições fisiológicas, isso não traz grandes problemas aí para o idoso, mas quando tem alguma coisa a mais do ponto de vista clínico presente, um quadro de inflamação subclínica, uma resistência insulínica aumentada por conta de um pré-diabetes ou diabetes, uma hipertensão arterial já associada, aí esse aspecto pode se tornar um pouco mais importante, né, de ser analisado e de ser melhor interpretado no indivíduo idoso. Mas essa questão clínica e das doenças crônicas presentes, isso a gente vai falar ao longo da disciplina aí. Tudo bem? Então, isso era o que nós tínhamos aí para falar em relação à função cardiovascular do idoso na condição de exercício. E aí as dúvidas, né, que forem surgindo em relação a essa aula, fico à disposição e vocês façam as perguntas, por favor, aí por meio do Google, né, no Classroom, no Google for Education. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e espero que vocês tenham aí compreendido bem essas particularidades da resposta cardiovascular no idoso ao exercício submáximo e máximo. Muito obrigado, até mais.